Me chamo Valdir. Eu tinha acabado de chegar numa cidadezinha do interior de Minas Gerais. Fui para lá em busca de emprego, de uma vida melhor. Foi numa padaria que fiquei sabendo que uma fazenda chamada Santa Helena estava procurando caseiro. O dono, seu Arlindo, me aceitou na hora. Achei que tinha dado sorte, mas depois eu descobri que ninguém da cidade queria trabalhar naquela fazenda e que o último caseiro tinha ficado lá apenas um dia. Eu cheguei naquela cidade sozinho, com uma mochila nas costas e pouco dinheiro no bolso. Não conhecia ninguém. Só precisava arrumar trabalho rápido. Entrei numa padaria perto da praça para comer alguma coisa. Foi lá que ouvi dois homens falando da fazenda Santa Helena. Um comentou que o dono ainda procurava caseiro. O outro falou que ninguém quer trabalhar lá. Aquilo me chamou a atenção. Perguntei onde ficava a fazenda. Eles me olharam de um jeito esquisito. E aí, um deles explicou o caminho. Era uma estrada de terra depois da igreja, passava por uma ponte pequena e seguia mais alguns quilômetros até uma porteira grande. Quando cheguei, vi uma placa antiga escrita Fazenda Santa Helena. A fazenda era grande, tinha a casa sede mais para cima, um celeiro de madeira de um lado, uma casinha menor ao lado e o curral mais afastado. Seu Arlindo apareceu na varanda antes mesmo de eu chamar. Era um homem de uns 60 e poucos anos. Tinha o rosto fechado, mas não parecia bravo. Parecia cansado. Expliquei que tinha ouvido na cidade que ele precisava de caseiro. Ele perguntou se eu já tinha trabalhado em fazenda. Falei a verdade. Disse que não, mas que aprendia rápido e precisava de uma chance. Achei que ele fosse me mandar embora, mas ele ficou quieto por alguns segundos e falou que, se eu não tivesse medo de serviço, podia ficar. Perguntei quando ele precisava que eu começasse. Ele respondeu: amanhã de manhã, bem cedo. Na hora, achei estranho ele me aceitar tão rápido assim, sem me conhecer. Seu Arlindo me levou até a casa onde eu ia dormir. No caminho, ele só falou uma coisa: somos só nós dois. Minha esposa e filho já não estão mais aqui. Ele disse isso olhando para frente sem explicar nada. Eu também não perguntei. Tinha acabado de conseguir emprego e não queria parecer curioso logo no primeiro dia. A casa do caseiro ficava perto do celeiro. Era simples. Um quarto pequeno com janela de frente para o terreiro, cozinha e banheiro nos fundos. Para mim já estava bom demais. Seu Arlindo disse que naquele dia eu podia ficar ali e me ajeitar. No outro dia cedo, ele ia me explicar todo o serviço. Também avisou que trabalho em fazenda começava bem cedo. Foi aí que reparei no poço. Ele ficava bem em frente à casa, uns 10 metros na frente. Era antigo, redondo, feito de pedra escura. A boca estava coberta por uma tampa grossa de madeira, feita com tábuas largas, pesadas, já escurecidas pelo tempo. Seu Arlindo percebeu que eu estava olhando e me explicou que aquele poço foi muito usado anos atrás, mas que agora estava inutilizado e por isso fechado. E em seguida me disse: não importa o que aconteça, não retire a tampa do poço. Eu olhei para ele. O jeito que ele falou foi sério demais para uma coisa tão simples, mas respondi que tudo bem. Ele ficou mais um instante olhando para o poço. Depois virou as costas e foi embora em direção à sede. Eu fiquei ali com a mochila na mão, olhando aquela tampa de madeira mais um pouco. Estava acabando de ajeitar as coisas quando anoiteceu. Tinha pouca coisa comigo, umas roupas, um chinelo velho, uma toalha e quase nada de dinheiro. Também não tinha comida. Seu Arlindo não tinha falado nada sobre janta, e eu não quis perguntar. Foi quando escutei umas batidas na porta. Era seu Arlindo segurando uma marmita enrolada numa sacola. Ele disse que tinha trazido minha janta. Agradeci. Antes de ir embora, ele falou: come e vai dormir cedo. Trabalho em fazenda começa antes do sol aparecer. Amanhã eu passo aqui quando tiver clareando. Depois disso, ele foi embora. Sentei e comi. Comida simples, mas para quem estava com fome era banquete. Do lado de fora dava para ouvir os grilos, os cavalos se mexendo no celeiro e uma vaca berrando mais longe. Som normal de fazenda. Depois de comer,
Lavei o prato e fui deitar. Devia ser umas 8 e pouco. Demorei para pegar no sono. Casa nova, cama diferente, emprego novo, a cabeça não desliga fácil. Mas depois de um tempo, comecei a cochilar. Foi aí que escutei 3 batidas secas vindo de fora. Abri os olhos. Fiquei parado na cama, tentando entender de onde tinha vindo. Na hora, achei que fosse na porta da casa. Levantei, acendi a luz e fui até a porta. Fiquei parado escutando. Nada. Perguntei baixo. Quem é? Ninguém respondeu. Aí pensei no celeiro. Podia ser algum cavalo batendo na madeira. Era meu primeiro dia ali. Eu ainda não conhecia os barulhos daquela fazenda. Peguei a lanterna, calcei a botina e saí. Fui até o celeiro, abri a porta e iluminei lá dentro. Os animais estavam quietos. Nada quebrado, nada caído, nada fora do lugar. Fechei o celeiro e voltei para casa. Eu já estava atravessando o terreiro quando escutei as 3 batidas de novo. Dessa vez eu parei na hora, porque agora dava para saber de onde vinha. O som tinha vindo do poço. Virei devagar e apontei a lanterna para essa tampa de madeira. O poço estava ali, fechado. Não tinha ninguém perto. Fiquei um tempo com a luz em cima da tampa, esperando acontecer de novo. Mas não ouvi mais nada. Podia ter sido vento. Podia ter sido algum pássaro grande pousando em cima da tampa. Podia ter sido qualquer coisa. Entrei, tranquei a porta e deitei de novo. Fiquei um tempo acordado, prestando atenção em qualquer barulho lá fora. Mas não ouvi mais batida nenhuma. Em algum momento, acabei dormindo. Ainda estava escuro quando o seu Arlindo bateu na porta. Ouvi a voz dele me chamando. Levantei, lavei o rosto, vesti a roupa que tinha separado e saí. O céu ainda estava escuro, mas já começava a clarear. Devia ser umas 4:30 da manhã. Seu Arlindo me esperava no terreiro. Ele falou que ia me mostrar o básico e que, com o tempo, eu pegava o jeito. Passei o dia acompanhando ele pela fazenda. Era serviço pesado, muito mais pesado do que eu tinha imaginado. Em poucas horas, entendi por que seu Arlindo precisava tanto de ajuda. A fazenda Santa Helena era grande demais para um homem sozinho, e ele já não era novo. No fim do dia, cheguei na casa acabado. Meu corpo doía inteiro. Tomei banho, jantei e fui direto para a cama. Deitei e apaguei. Quando acordei de novo, ainda era madrugada. Olhei o celular. Passava um pouco das 2 da manhã. Eu tinha acordado com vontade de ir ao banheiro. Levantei ainda meio sonolento e fui. De dentro do banheiro, eu escutei as 3 batidas novamente. Eu parei na hora. Dessa vez, eu sabia de onde tinha vindo, do poço. Fiquei alguns segundos parado. Aí escutei de novo. 3 batidas. Saí do banheiro devagar, peguei a lanterna em cima da mesa e fui até a porta. Antes de abrir, olhei pela janela. A tampa estava no lugar. Não tinha ninguém perto. Abri a porta e saí. O terreiro estava escuro e frio. Apontei a lanterna direto para o poço e fui andando devagar. Parei a uns 2 metros dele. Fiquei olhando para a tampa de madeira. Por um instante não aconteceu nada. Então, vieram mais 3 batidas. E dessa vez eu vi. A tampa tremeu de leve. Pouca coisa, mas tremeu. Meu estômago gelou. A batida vinha de dentro. Tomei coragem e cheguei mais perto. Foi aí que eu vi. A tampa de madeira não estava só apoiada em cima. Estava pregada. Pensei comigo. Tem alguém preso ali. Cheguei com o ouvido bem perto da tampa. No começo, não ouvi nada lá dentro. Mas depois veio uma voz, baixa e fraca. Me ajuda. Me afastei um pouco, assustado. A voz veio de novo, quase sumindo lá dentro. Me ajuda. Fiquei travado, sem reação nenhuma naquele momento. Só fiquei olhando para aquela madeira pesada, em cima do poço. E foi aí que lembrei do aviso do seu Arlindo. Não importa o que aconteça, não retire a tampa do poço.
Minha primeira vontade foi correr até a sede e chamar ele. Mas aí me veio uma coisa na cabeça. Será que ele prendeu a esposa e o filho ali dentro? Eu sei que parece absurdo. Mas de madrugada, sozinho, depois de ouvir uma voz saindo de um poço tampado, a cabeça da gente vai para os piores lugares. Pensei em chamar a polícia. Mas e se não tivesse nada? E se abrissem o poço e ele estivesse vazio? Eu tinha acabado de conseguir aquele emprego. Não tinha dinheiro. Não tinha para onde ir. Se eu chamasse a polícia por causa de uma voz que só eu tinha ouvido, seu Arlindo ia me mandar embora na mesma hora. Mas eu também não podia voltar para a cama e fingir que não ouvi. Fiquei ali parado, dividido entre obedecer o aviso ou confirmar os meus pensamentos. No fim, fiz a escolha mais humana. Fui até o celeiro, peguei um martelo e voltei para o poço. Cheguei perto da tampa e comecei a puxar os pregos com a parte de trás do martelo, bem devagar, tirando os pregos e vigiando a casa do seu Arlindo. Tinha medo dele aparecer e me ver tirando os pregos. Quando consegui soltar um lado da tampa, parei. Minha mão estava tremendo. A voz não tinha falado mais nada. As batidas também não tinham voltado. Por alguns segundos, pensei em desistir, pregar tudo de volta e fingir que nada aconteceu. Mas eu já tinha ido longe demais. Continuei até terminar. Apoiei as duas mãos na madeira e empurrei bem devagar. Parecia que a tampa estava grudada no poço. Parecia que estava ali há décadas. Empurrei com toda a força. Finalmente ela arrastou um pouco sobre a pedra. Abriu só uma fresta, pequena, o suficiente para eu mirar a lanterna. Na hora em que a luz entrou no poço, senti um ar frio subir lá de dentro. Não foi um vento forte. Foi só uma corrente gelada, leve, passando pelo meu rosto e pelos meus braços. Aquilo me arrepiou inteiro. Segurei a lanterna firme e olhei. O poço não era tão fundo quanto eu imaginava. Também não era raso. Dava para ver as pedras úmidas nas laterais, uma escuridão mais embaixo e um pouco de água parada no fundo. Mas para minha surpresa, não tinha ninguém. Nada. Só um poço velho, vazio e úmido. Fiquei olhando sem entender. Aquilo não fazia sentido nenhum. A voz tinha vindo dali de dentro. As batidas. Eu tinha visto a tampa tremer. Pensei que talvez tivesse ficado impressionado demais com o aviso do seu Arlindo. E comecei a imaginar coisas. Empurrei a tampa de volta para o lugar. Peguei o martelo e preguei tudo de novo. Fiz o mais baixo que consegui, só o suficiente para deixar a madeira presa como estava antes. Voltei para casa e tranquei a porta. Deitei, mas não consegui dormir. Fiquei olhando para o escuro e prestando atenção nos barulhos. Mas nada aconteceu. Quando começou a amanhecer, me levantei, me arrumei e fiquei esperando o seu Arlindo chegar. Ia contar tudo para ele e pedir desculpas por ter aberto a tampa. Esperei e esperei. Já passava das 6 e ele ainda não tinha vindo. Saí da casa e olhei para o terreiro. O poço estava lá, fechado, pregado, do jeito que eu tinha deixado. Fui até a casa e chamei por ele. Ninguém respondeu. Bati na porta. Silêncio. Bati mais uma vez. Nada. Fui até os fundos da casa. Tinha uma porta ali e ela estava destrancada. Chamei mais uma vez. Nada. Então, abri devagar e entrei. A casa estava quieta. Entrei chamando por ele. Passei pela sala e subi as escadas. Encontrei seu Arlindo no quarto. Ele estava deitado na cama. Parecia dormindo. Fui me aproximando bem devagar para não assustá-lo. Quando cheguei perto, foi que deu para ver. Seu Arlindo estava pálido e sem respiração. Peguei o telefone e liguei para a polícia na hora. O sinal lá era bem fraco, mas ainda dava para ligar. A janela do quarto estava totalmente aberta e o quarto estava muito frio. A polícia chegou. Não havia sinal de violência. Disseram que podia ter sido mal súbito, coração, idade, essas coisas. O corpo foi levado. Eu não falei nada do poço. Quem ia acreditar?
Naquele mesmo dia, peguei minha mochila e fui embora da fazenda. Chegando na cidade, eu precisava entender se estava ficando maluco. Será que eu tinha ouvido mesmo aquilo? Será que o aviso do seu Arlindo tinha mexido comigo a ponto de eu imaginar coisas? Então fui atrás do último caseiro. O nome dele era Joel. Até esse momento, a notícia do seu Arlindo já tinha corrido a cidade inteira. Consegui encontrar o rapaz no fim da tarde. Me apresentei e falei que era eu o caseiro. Depois disso, nem precisei explicar mais nada. Joel contou que, na cidade, sempre existiram boatos sobre aquele poço. Tinha gente que dizia que a família de seu Arlindo estava presa lá dentro. Outros falavam que era só lenda, conversa de cidade pequena. Segundo Joel, antes dele tinham passado 3 homens por aquele serviço. Todos ouviram as batidas. Alguns chegaram perto e escutaram a voz pedindo ajuda. Depois disso, foram embora da fazenda. E o pior, mesmo longe dali, continuaram ouvindo a mesma voz de madrugada. Ninguém sabia se era coisa da cabeça deles. Os 3 acabaram indo embora da cidade. Joel contou que não chegou a ouvir a voz. Assim que ouviu as batidas, ele trancou a porta de casa e ficou lá até amanhecer. No outro dia, pegou as coisas e foi embora sem falar com seu Arlindo. Quando contei que eu tinha escutado a voz, Joel me olhou sério. Mas quando falei que tinha aberto a tampa, ele mudou de cor. Ele quis saber o que tinha lá dentro. Eu falei a verdade, que não tinha nada. Só pedra úmida, água parada e escuridão. Joel ficou mais assustado ainda. Quando falei que tinha aberto a tampa ontem, na mesma noite em que seu Arlindo se foi, ele ficou em silêncio por um tempo. Depois levantou e falou: "Vai embora dessa cidade o quanto antes." Perguntei sem entender: "Como assim?" Ele disse que os outros tinham apenas escutado a voz e já não aguentaram ficar. E eu tinha feito pior. Tinha aberto a tampa, que não sabíamos o que poderia acontecer comigo. Depois dessa conversa com Joel, fui embora daquela cidade. Não voltei mais na fazenda. Não quis saber o que fizeram com o poço. Não esperei aparecer outro serviço. Peguei minha mochila e fui tentar a vida em outro lugar. Mas, desde aquela noite, eu nunca mais tive paz de verdade, porque eu tenho certeza que soltei alguma coisa daquele poço. Alguma coisa ruim que não queria ajuda, queria sair. E eu acho que essa coisa levou o seu Arlindo. E agora eu vivo com medo que venha atrás de mim. Por isso não durmo direito. Tranco a casa inteira antes de deitar. Fecho porta, janela, cortina, tudo. Não deixo fresta aberta. Qualquer barulho pequeno de madrugada já me acorda. Até hoje eu não escutei aquela voz de novo. Talvez seja porque ela não precisa mais pedir ajuda. Agora ela está livre. E talvez esteja vindo atrás de mim.